Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira de carnaval, dia 21 de fevereiro. Muito boa tarde para você, Vanessa. Muito boa tarde para você, Odilon. Boa tarde para você que acompanha o Pauta Aberta em todo o Brasil. Confira agora os destaques de hoje. Sobe o número de mortos em consequência do temporal que deixou milhares de desabrigados e desalojados e que destruiu parte do litoral norte de São Paulo. Pelo menos 48 vítimas fatais já foram confirmadas e as buscas não param. O principal foco de trabalho das equipes de resgate está em São Sebastião. Um alerta do Banco Central àquelas pessoas que têm valores a receber. Criminosos se passam por bancários, enviam falsas mensagens aos clientes e afirmam que é possível liberar o dinheiro via Pix. Uma reportagem especial de nossos repórteres hoje mostra os avanços no mercado de trabalho do Brasil, que hoje tem mais oportunidades às pessoas com deficiência. Apesar deste cenário mais favorável, ainda há muito a melhorar. Um estudo publicado pela revista britânica The Lancet faz uma comparação. Pacientes que foram contaminados pela Covid-19 têm proteção parecida com aquela das pessoas que foram vacinadas contra a doença. O mesmo estudo também destaca que os idosos continuam a ser os mais vulneráveis após o contágio pela doença. Número de bebês hoje vacinados contra a hepatite B despencou nos últimos anos no Brasil. E neste cenário preocupante, o Ministério da Saúde dá o alerta sobre a importância de manter em dia o calendário de vacinação das crianças. Vai começar a competição já conhecida como a mais democrática do país. É hoje, a partir das 7 da noite, a bola rola pela Copa do Brasil, edição 2023. E ainda tem novo recorde em Pomerode. A cidade está no Guinness Book. É de Pomerode, o maior ovo decorado do mundo. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta começou. Pelo menos 48 pessoas morreram e mais de 40 estão desaparecidas no litoral norte de São Paulo, depois das fortes chuvas que devastaram a região no fim de semana. As buscas acontecem especialmente em bairros da costa sul de São Sebastião, área que concentra a maioria das vítimas do temporal. Em Juqueí, outro bairro bastante afetado pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou um novo deslizamento de terra entre segunda e terça-feira. O bairro fica a cerca de 50 quilômetros da região central e tem acesso por terra bloqueado por causa dos estragos da chuva. Além do trabalho para resgatar vítimas, equipes atuam para desobstruir a Rio Santos e possibilitar o acesso por terra. Há um ponto com interdição total na Praia Preta e outros 9 com bloqueios parciais por causa de deslizamento de terra, entre eles o trecho de Maresias. A Mogi Bertioga segue completamente bloqueada, sem previsão para liberação. A principal rota alternativa entre o litoral norte de São Paulo e São Paulo é a rodovia dos Tamoios, SP-99, que está liberada. Na costa sul de São Sebastião, moradores ficaram ilhados e aguardam a chegada de doações e atendimento médico. Em todo o estado, há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas. As buscas são feitas por bombeiros, agentes da Defesa Civil e os próprios moradores dos bairros afetados pelas chuvas. Com os deslizamentos, muitas casas foram arrastadas e levadas pela terra. As doações chegam de todas as formas, né? Informações indicam que nesta madrugada o navio da Marinha chegou com 40 toneladas em doações à cidade de São Sebastião. Também nesta terça-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou que será instalado um hospital de campanha com 300 leitos na cidade. Estima-se que entre 30 e 40 pessoas ainda estejam desaparecidas. O governador Tarcísio também anunciou que um outro navio da Marinha foi encaminhado à região com fuzileiros para dar suporte às operações de resgate às vítimas. O Banco Central faz um alerta sobre um golpe para quem tem valores a receber. Criminosos que se passam por bancários enviam falsas mensagens dizendo ser possível liberar dinheiro por meio do Pix.
O alerta emitido pelo Banco Central tem a ver com o roubo de dados de usuários, principalmente de senhas. Só no mês de janeiro, as ligações para o canal de atendimento do banco aumentaram 4 vezes. De 150 por dia, passaram para 600. A maioria das pessoas queria confirmar mensagens recebidas que são falsas. Os golpes, via de regra, é um processo que envolve engenharia social, que vai te cativando, vai te trazendo, vai buscando informações pessoais, mas que exige um pagamento. Então, o nosso grande alerta é: nunca faça um pagamento para algo que você não sabe o que é. O golpe é aplicado por meio de telefonemas e mensagens via celular e e-mail por pessoas se passando por funcionários do banco. E a fonte do dinheiro seria uma plataforma que mostra os valores esquecidos em contas bancárias. O que muitos usuários não sabem é que, desde abril do ano passado, o sistema de consultas do banco está suspenso. O único canal oficial para falar do valores a receber é o site. O sistema hoje está suspenso, temporariamente fora do ar, e esse endereço, se você digitar, vai trazer informações sobre o sistema. Então, esse é o único canal, é o canal oficial, o serviço é gratuito e é pela internet. Para evitar cair no golpe de valores a receber, este especialista em tecnologia orienta como o usuário deve agir. Primeiro, verificar os canais oficiais. Então, acessar pelo aplicativo do banco ou pelo site do banco, que esse usuário já está acostumado a interagir. Então, e a segunda dica é sempre duvidar de valores e grandes vantagens que você não está esperando. Alerta dado, hein, gente? PCD é a abreviação de Pessoa com Deficiência, usada desde 2006, quando a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas foi publicada pela ONU, a Organização das Nações Unidas. O termo se refere à pessoa que tenha alguma deficiência, seja ela adquirida ao longo da vida ou de nascimento. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2019, aproximadamente 8,4% da população brasileira são considerados PCD, o equivalente a 17,3 milhões de brasileiros. Mundialmente, estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham algum tipo de deficiência, aproximadamente 15% da população, segundo o relatório da OMS. Nos últimos anos, o mercado de trabalho para pessoas com deficiência tem apresentado avanços no Brasil, mas ainda há muito a ser feito para garantir a inclusão desses profissionais em todas as áreas e setores. Um dos principais obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência no mercado de trabalho é a falta de acessibilidade. Muitas empresas ainda não possuem condições adequadas para receber esses profissionais. O trabalhador PCD, pela legislação atual, ele tem os mesmos direitos que um trabalhador normal. Daí tem algumas peculiaridades, por exemplo, no local que ele for trabalhar é essencial a acessibilidade, a função para a qual ele é contratado para trabalhar tem que ser adequado à doença que ele tiver. O valor do salário, ele tem direito ao mesmo salário que uma pessoa normal se ele exercer a mesma função, e ele pode ter jornadas de trabalho diferenciadas por conta da condição dele. No Brasil, existe aproximadamente 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Embora a Constituição Federal garanta a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a realidade ainda é bem diferente. Às vezes, o próprio candidato não se interessa pela vaga por conta das condições do trabalho, por conta do valor do salário. Às vezes a empresa não dá as condições mínimas, questão da acessibilidade, ou então de repente a vaga aberta na empresa não é adequada para uma pessoa com PCD, então os motivos podem ser os mais diversos. Apesar desses desafios, existem iniciativas que contribuíram para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. A lei de cotas estabelece que empresas com mais de 100 funcionários devem reservar de 2% a 5% de suas vagas para pessoas com deficiência, dependendo do tamanho da empresa. Além disso, existem programas e incentivos fiscais para empresas que contratam esses profissionais. Esta empresa de atendimentos em Curitiba tem mais de 300 funcionários.
30 deles é PCD. E segundo a responsável pelo recrutamento, a diversidade é uma bandeira da empresa. A chance de crescimento deles, né? Eles já têm essa dificuldade de encontrar vagas, né? Então, quando eles conseguem entrar na empresa, essa oportunidade de crescimento, né, valida, né? Todo profissional busca. Mesmo com um ambiente incluso e livre de preconceitos, a empresa tem dificuldade para ocupar todas as vagas para pessoas com deficiência disponíveis. As dificuldades estão mais relacionadas, né, aos requisitos básicos. Muitos acabam não tendo acesso ali à escolaridade, até o próprio laudo médico, né? Então é uma barreira que a gente encontra na contratação. A gente precisa ter o laudo atualizado com o CID, né, que descreva a deficiência da pessoa e as limitações, e às vezes na hora da contratação não tem. Então acaba sendo, né, uma barreira. Sharon tem 24 anos e está há 6 anos trabalhando no setor de tecnologia. Ela nasceu sem a visão de um dos olhos e conta que já sofreu preconceito em outras empresas. Fiz uma entrevista para assistente administrativo, né, numa empresa, e o pessoal na época falou que o meu perfil não combinava com a vaga, né, até aí tudo bem. Só que depois eu descobri que era por causa da minha doença no olho, né? Então, esteticamente falando, o pessoal não quis me contratar por causa disso. Há mais de 3 anos, Neivo é porteiro na empresa. Com deficiência auditiva, ele recebeu a oportunidade depois de inúmeras vezes ter dificuldades para encontrar trabalho. Eu vejo assim que eles estão melhorando, eu vejo assim, mas há alguns anos atrás assim, a gente percebia que a gente tinha todo o perfil, não só eu como demais pessoas que eu já presenciei, né? Que tinha todo o perfil para poder trabalhar, mostrar o seu trabalho, profissionalismo, né? E daí, infelizmente, não chamavam nem para o trabalho. Para eles, a maior conscientização sobre a importância da diversidade é a inclusão no ambiente de trabalho. Faz 6 anos que eu estou aqui, então eu entrei como operadora júnior, né, no telemarketing, passei para monitoria de qualidade, fiz outros recrutamentos internos para back-office, né, ajudar em operações. E atualmente eu estou na tecnologia, né, eu fui contratada como analista júnior de TI e agora estou como sênior. Então, durante todos esses anos, eu tive as oportunidades, mesmo tendo essa limitação. Então, a gente entende que é importante a inclusão de PCDs nas empresas e como tem empresas que se diferenciam nesse sentido, né? Graças a Deus, isso está dando uma oportunidade ótima de a gente estar mostrando a capacidade e a competência que a gente tem hoje. No próximo bloco, vacinação contra a hepatite B em bebês despencou nos últimos anos no Brasil. E este é um cenário que faz o Ministério da Saúde reforçar o alerta sobre a importância em deixar em dia a carteira de vacinação das crianças. E também no futebol é noite de Flamengo na Recopa Sul-Americana. É noite de pontapé inicial também para a Copa do Brasil 2023. Fique ligadinho com a gente, o intervalo é rápido, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos falar sobre saúde agora. Um estudo desenvolvido e publicado pela revista The Lancet faz a comparação da proteção contra a Covid alcançada depois da aplicação da vacina com a proteção adquirida de um paciente que foi contaminado pelo novo coronavírus. Uma pessoa está tão protegida contra a Covid-19 após um contágio com coronavírus como quando foi vacinada contra a doença. É o que afirma um estudo publicado nesta sexta-feira na revista The Lancet. O trabalho, um dos mais extensos sobre o tema, afirma que, embora uma infecção proporcione uma proteção que diminui com o tempo, o nível desta parece tão duradouro ou até maior que o conferido pela vacinação. A comparação é baseada nas vacinas de RNA mensageiro da Pfizer-BioNTech e da Moderna, que estão entre as mais eficazes contra a Covid-19 e as principais das campanhas de vacinação de muitos países ocidentais. O tema não é novo e muitos estudos já tentaram comparar os riscos de infecção, dependendo se a pessoa está vacinada ou já foi vacinada. Mas o trabalho publicado pela revista britânica tem uma dimensão sem precedentes, compilando quase 60 estudos pré-existentes que remontam a vários anos e levam em consideração o surgimento no final de 2021 da variante Omicron. A cepa é muito mais contagiosa que as anteriores e capaz de infectar muitas pessoas vacinadas, sem que elas corram um risco elevado de sofrer uma forma grave da doença.
O estudo conclui que o mesmo acontece em caso de infecção anterior por coronavírus. A proteção é bem mais fraca contra a reinfecção com a variante Ômicron, mas considerada sólida contra uma forma grave de Covid. Os resultados não significam que é indiferente ser vacinado ou infectado para adquirir uma primeira imunidade. É muito mais arriscado sofrer a doença, em particular no caso de pessoas idosas. A publicação oferece uma visão mais precisa do que é possível esperar do desenvolvimento de uma imunidade híbrida na população, com pessoas vacinadas e que contraíram o vírus pelo menos uma vez. O estudo conclui que os resultados sugerem que as futuras ondas de Covid vão resultar em níveis reduzidos de hospitalização. Ainda sobre saúde, o número de bebês hoje vacinados no Brasil contra a hepatite B despencou nos últimos anos. Chega a ser um dos mais baixos da história. Os números são de uma pesquisa do Observa Infância, que envolve a Fundação Oswaldo Cruz e o Centro Universitário Arthur de Sá. Diante deste cenário preocupante, o Ministério da Saúde dá o alerta sobre a importância de manter em dia o calendário da vacinação das crianças. Vacinar é a melhor forma de evitar doenças como, por exemplo, sarampo, poliomielite e hepatite B. Esse pai sabe disso e chegou cedo a essa unidade de saúde para imunizar as pequenas e manter a caderneta de vacinação das meninas em dia. A gente aproveita cada oportunidade que tem para reforçar essa proteção que nos é dada, né? A caderneta das duas estão em dia? Sempre. Tomaram hepatite B? Sim. Nem todo pai pensa como Emiliano. As baixas coberturas vacinais registradas no país desde 2019 vêm preocupando o governo federal, principalmente contra a hepatite B. Em 2022, houve uma queda no número de bebês imunizados contra a doença. E dados revelam que no ano passado, apenas 75,2% completaram o esquema vacinal de 3 doses. É o que aponta um estudo científico do Observa Infância, que reúne pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz em parceria com o Centro Universitário Arthur de Sá. Isso é só uma ponta do iceberg. Esse retrato da hepatite B, infelizmente, também é um retrato de outros imunizantes. Segundo o estudo, o percentual de bebês vacinados contra a hepatite B é um dos menores da história. O maior declínio ocorreu na região norte, que no ano passado só conseguiu imunizar pouco mais de 67% das crianças menores de 1 ano. O Ministério da Saúde inicia, em 27 de fevereiro, uma série de campanhas de vacinação para recuperar os índices altos de imunização no país. Se tem dúvida se a criança está ou não com o esquema em dia, procure um profissional na sala de vacina. Ele está lá para olhar o cartão, verificar, dizer, olha, está tudo certo, está tudo em dia, ou não, você precisa retornar. A esquizofrenia é uma doença mental com poucas opções de tratamento disponíveis. Mas pesquisas, inclusive brasileiras, buscam mudar esse cenário no futuro. É isso, Vanessa. Os remédios disponíveis hoje no mercado controlam surtos e as alucinações. Mas memória e aprendizagem, infelizmente, continuam se deteriorando e só pioram com o passar do tempo. Marcadas por ataques ou distúrbios da mente em que o mundo real acaba substituído por delírios e devaneios, a esquizofrenia é um transtorno psicótico que pode ser tratado, mas não curado. Geralmente eles acabam apresentando sintomas iniciais, geralmente como delírios, que são crenças infundadas, e junto com essa alteração de percepção podem acontecer sintomas como alucinações auditivas, alucinações visuais, que são crônicos. É um transtorno que ele cursa pela vida toda dos pacientes e costuma afetar populações jovens, geralmente no final da adolescência e início da fase adulta. Aos poucos, o indivíduo abandona as atividades rotineiras e se isola. Suas reações ficam estranhas e desajustadas. Ele não esboça os sentimentos esperados diante de fatos tristes ou felizes. Atualmente, as hipóteses mais aceitas
e que isso se trata de uma combinação entre fatores genéticos, ou seja, pessoas que têm histórico familiar de uma doença semelhante, e alguns fatores estressores ambientais, como negligências importantes e uso de álcool e drogas. A esquizofrenia é, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a terceira causa de perda de qualidade de vida em pessoas entre 14 e 44 anos. O transtorno mental, caracterizado pela perda de contato com a realidade, alucinações e falsas convicções, atinge mais de 1,5 milhão de pessoas no Brasil, e esse número aumenta a cada dia. Apenas em 2020, o Brasil realizou mais de 175 milhões de atendimentos para pessoas com diagnóstico de esquizofrenia. Kainan, de 32 anos, teve o primeiro surto aos 19. De lá para cá, ele e a mãe vêm buscando maneiras de conviver com a doença. Desde então, eu comecei a fazer uso de medicamentos. Fui internado já. Eu sinto que eu estou mais controlado. Com o Kainan, eu passei diversas situações, a negação da doença, não querer tomar medicamentos, porque a gente sofre muito, você se sente muito impotente de não poder ajudar o teu filho, né? Se ele não aceitar a doença, se ele não aceitar o tratamento. Os remédios disponíveis hoje no mercado controlam surtos e alucinações, mas memória e aprendizagem continuam se deteriorando e só pioram com o passar do tempo. E isso dificulta para um trabalho, dificulta para a faculdade, né, para os estudos, até para coisas simples do dia a dia. De você pedir para ir, de repente, ali no mercado, comprar alguma coisa e ter esquecimento daquilo que deveria comprar. Uma pesquisa que envolve profissionais de 15 países pode devolver a esperança para pacientes com o transtorno. O medicamento está na fase 3 de testes, com um número maior de voluntários em todo o mundo. Essa é uma pesquisa multicêntrica, então existem vários centros de pesquisa como o nosso, no Brasil e em outros 14 países, né? Aqui no Brasil nós somos 7 centros que estão participando. Ela está avaliando a eficiência de uma medicação nova, que se demonstrou eficiente em estudos preliminares, segura, sem sombra de dúvida, e agora a gente precisa tratar um grande número de pacientes mundo afora para poder dar validade estatística para esse tratamento. O Kainan participa da pesquisa há 1 ano e já vê resultados positivos. Estou me sentindo mais à vontade, mais saudável, assim, até como minha mãe falou, eu estou me sentindo assim mais dinâmico, assim, mais solto, assim, vamos dizer assim, mais à vontade. Ele não tinha essa força de vontade e, por incrível que pareça, depois que ele entrou no remédio, ele realmente conseguiu, até ele estava trabalhando. Para a mãe, a pesquisa é uma luz no fim do túnel. E esse medicamento é uma esperança para eles, né? Para eles e para a gente, né? Porque eu acho que você tem que devolver mais vida para a pessoa que tem esquizofrenia, para que ela possa ter a sua independência, a sua autonomia. Esperança, né, para tantos pacientes. Vamos falar de futebol agora, gente. Essa noite tem Recopa Sul-Americana, tem Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Independiente del Valle, o campeão da Copa Sul-Americana. O Flamengo já está em busca do 3º título, ainda neste começo de temporada. Na Supercopa do Brasil, o rubro-negro carioca foi derrotado, fez um jogaço, foi derrotado pelo Palmeiras 4-3. No Mundial de Clubes, o Fla perdeu para o Al Hilal, acabou ficando sem jogar a final tão desejada contra o Real Madrid. Hoje à noite começa a luta pelo título da Recopa Sul-Americana. A partida contra o Independiente del Valle está marcada para as 9h30 da noite em Quito, no Equador. E também hoje começa um imenso desafio aos clubes brasileiros. Com um duelo caseiro em Itajaí, vai rolar a bola pela Copa do Brasil. Veja os jogos. E a abertura oficial do torneio está marcada para hoje em Itajaí, no estádio Hercílio Luz. Às 7 da noite jogam Marcílio Dias e Chapecoense. Outros 6 jogos estão marcados para amanhã. No Sergipe, o Falcon Futebol Clube recebe o Volta Redonda do Rio de Janeiro. O jogo será às 4 da tarde, no estádio Batistão, em Aracaju. Às 5 horas, hora de Brasília, o Nova Mutum de Mato Grosso recebe o Londrina, na cidade de Nova Mutum. Às 7 da noite tem São Raimundo e Cuiabá, jogo marcado para o estádio Canarinho, em Boa Vista, capital de Roraima. No mesmo horário, Caucaia, do Ceará, recebe a Tombense, de Minas Gerais. Às 8 da noite, no interior de São Paulo, no estádio Bento de Abreu, o Marília recebe o Brusque, de Santa Catarina.
E às 9 da noite, o São Francisco, do Acre, enfrenta o Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Jogo marcado para o estádio Florestão, em Rio Branco, a capital do Acre. Ainda estamos no carnaval, mas na cidade de Pomerode, em Santa Catarina, o assunto já é a Páscoa. É que a cidade conquistou novamente o recorde de ter o maior ovo decorado do mundo. Olha só. A estrutura tem 16 metros e 72 centímetros de altura e 10 metros e 88 centímetros de diâmetro. E é uma das atrações de uma das maiores festas de Páscoa da América Latina, que segue até o dia 9 de abril. Esse é o segundo recorde mundial do evento. O primeiro, conquistado em 2017, é o de maior árvore de casquinhas naturais do mundo. A Osterbaum, como é chamada na região de colonização alemã, que tem mais de 110 mil casquinhas de ovos naturais. No sábado, foi Sarah Casson, árbitra internacional do Guinness World Records, organização que mapeia esses recordes mundiais, que acompanhou a medição oficial. Criada pela artista plástica especializada em pintura em porcelanas, Joanna Wachos, a obra traz motivos de Cassúbia, região da Pomerânia que influenciou desenhos usados em cerâmicas e bordados trazidos pelos imigrantes que colonizaram a região de Pomerode. A Osterfest acontece das 10 da manhã às 8 da noite, de quinta a domingo, até o dia 9 de abril. A programação inclui oficinas para crianças, feiras de artesanato, doces e produtos locais e atrações culturais, além de praça de alimentação. Pomerode está ficando cada dia mais famosa por causa dessa Páscoa, hein? Fica então, lindo. que ovo gigantesco, Gigante. né? E com esse destaque, né, que ela acaba entrando para o Guinness, acaba também ficando a marca da cidade mais forte aí no mapa do planeta. Chamando né? mais turistas. Exatamente. Né? E depois dessa reportagem que destaca a cidade de Pomerode, hoje a gente se despede. A você de casa, obrigado pela companhia, ótimo fim de tarde, até amanhã. Nós temos um novo encontro amanhã à tarde, hein? Até lá.